Bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema que é uma dúvida de muitos engenheiros. E o que é? O SINAP. Se você já trabalhou em alguma obra pública, você provavelmente já ouviu esse nome. Mas você sabe o que ele realmente significa? Na aula de hoje nós vamos falar os conceitos básicos do SINAP e nós vamos também mostrar como você consegue baixar a planilha do SINAP no site. Vamos lá? Então vamos. Primeiro ponto, o que é o SINAP? O SINAP, ele determina um limite de preços para obras contratadas pela União. O que significa isso? Significa que toda vez que você contrata, que a União faz uma obra, uma reforma, uma manutenção, ela tem um preço máximo para qualquer um dos insumos ou composições, e esse preço máximo é dado pelo SINAP. Contudo, não é apenas em obras da União em que você é obrigado a utilizar o SINAP, também em obras que utilizam recursos da União. Por exemplo, se você tem uma obra municipal ou estadual, que aquele recurso que foi para financiar aquele serviço não veio diretamente dos cofres públicos municipais ou estaduais, você vai ter que utilizar o SINAP na hora de fazer o orçamento daquela obra, tudo bem? Então, basicamente é isso. SINAP vai definir o limite de preços, vai definir o limite de preço de obras contratadas, ok? Ótimo. Mas vamos por mais um conceito. O que acontece? Por que essas obras que são feitas com recursos da União, elas têm que utilizar obrigatoriamente o SINAP? Isso veio no decreto 7983 do ano de 2013. E o que esse decreto falou? Esse decreto falou basicamente o seguinte: ele falou que o custo global de referência, ou seja, aquele custo que vai ser contratado pela União, pela administração pública, em obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, que a gente vai falar dele daqui a pouco, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstos no projeto que integra o edital de licitação. E o que acontece? Esse preço que você, engenheiro, vai colocar lá no seu processo licitatório para conseguir ganhar aquela licitação, ele tem uma limitação. E que limitação é essa? Ele tem que ser menor ou igual à mediana de seus correspondentes custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil, que é o SINAP, excetuado os itens caracterizados como montagem industrial, que não possam ser considerados como de construção civil. Aí, nesse momento, você fala: Launelli, eu não entendi nada. Calma, eu vou traduzir para você. É o seguinte: quando você vai contratar uma obra pela União, você vai fazer um orçamento. E é esse orçamento que vai determinar se você vai ganhar ou não aquela licitação. O que acontece? Nessa composição de preços que você vai fazer para ganhar essa licitação, o preço máximo de cada insumo, de cada item dessa planilha, ela tem que ser igual à mediana dos preços que são apresentados no SINAP. Então você vai ter que utilizar essa planilha como referência. Isso significa o quê? Você pode colocar na sua planilha um preço menor do que aquele preço que está no SINAP. Contudo, você não pode utilizar um preço maior. Tudo bem? Basicamente seria isso. Mas o que acontece? O SINAP, ele funciona como? O SINAP funciona o seguinte: o SINAP, ele é gerido pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE. A Caixa, ela é responsável pelas definições técnicas de engenharia que vão reger o SINAP. Ele é que vai falar, por exemplo, quando você vai fazer uma composição de preço de um levantamento de uma parede,
quais seriam os insumos que você utiliza naquilo? O que você utiliza para levantar uma parede? Aí a Caixa vai falar, olha, você vai precisar do tijolo tal, do cimento tal, da brita tal, da areia tal, e assim sucessivamente. E qual que é a função do IBGE nessa parceria? O IBGE é quem vai fazer a pesquisa de preço, tudo bem? E aí que vem aquela palavrinha mediana que a gente acabou de ler no decreto. Como funciona? Por exemplo, o IBGE vai lá e descobre que você tem um componente que custa R$2, R$2, R$3, R$7, R$8, R$9, R$9. Qual vai ser o preço que ele vai utilizar? Tem muitos engenheiros que pensam que o SINAP utiliza a média dos preços. Não é. Por que ele não utiliza a média? Quando você utiliza a média, aqueles preços que estão no extremo, que são muito pequenos ou muito grandes, fazem com que você altere, influenciam muito a média. Por isso a mediana, ela consegue ser mais representativa quando você tem e esses preços que são extremos não influenciam tanto. Então, por exemplo, a mediana é exatamente a metade. Como aqui nessa primeira parte aqui, eita, só um segundo. Como aqui nessa primeira parte você tem preços que são um número ímpar, a mediana vai ser exatamente a metade. Então, a mediana desses preços seria 7. Já se você tiver um conjunto de preços que é um número par, a mediana vai ser, você pega os dois preços que estão na metade, soma eles e divide por 2. Então, aqui a mediana seria 5,5. Então, isso é a mediana. O IBGE, ele vai no comércio, ele pesquisa vários preços e ele pega a mediana desses preços, que vai ser o preço SINAP. O que acontece? Qual que é o problema disso? É claro que tem um problema. Quando você, engenheiro, quando você, construtor, vai fazer uma pesquisa de preço, você ganha, você consegue negociar desconto, porque você está fazendo uma grande compra e todos esses descontos que você consegue negociando em um lugar, esses preços não são contabilizados no SINAP. O SINAP, ele considera aquele preço de balcão. Então, na verdade, quando você vai lá fazer a compra de fato, você, construtor, você, engenheiro, vai conseguir um preço muitas vezes menor do que aquele preço que está no SINAP, devido a essa negociação, essa economia de escala que não está embutida nesse preço, tudo bem? E o que acontece? Esses dados do SINAP, essa planilha do SINAP com esses preços, eles são divulgados mensalmente. Todo mês você consegue ir lá no site e pegar os preços do SINAP. Qual que é o ponto? Os preços do SINAP nunca são daquele mês em especial. Ele é sempre em relação ao mês anterior. Tudo bem? Então, por exemplo, se você, por exemplo, está fazendo uma obra de manutenção para um órgão público, que essas obras, que o pagamento, no geral, ele tem que ir até o dia 20 de cada mês. O SINAP, ele é divulgado mais ou menos em torno do dia 20. Então, é rotineiro na parte de engenharia você trabalhar com preços de 2 meses para trás, porque seria mais ou menos isso que acontece na prática, tudo bem? Então, mas o que acontece? Quando você viu aqui esse decreto, ele teve uma exceção, não teve? Que exceção é essa? Essa exceção é referente à infraestrutura de transporte. Por que em infraestrutura de transporte você não utiliza o SINAP? Porque em infraestrutura de transporte você vai ter uma composição própria de preço, que é o ciclo. Então, quando você vai em uma prefeitura, por exemplo, vamos supor que você é um engenheiro que trabalha na prefeitura e vai fazer um orçamento de uma obra de um asfalto que vai ligar a sua cidade à zona rural. Por exemplo, nesse caso, você não vai utilizar o SINAP, você vai utilizar o ciclo, que ele é para infraestrutura de transporte, cuja responsabilidade, nesse caso, não é mais da Caixa e do IBGE, e sim do DENIT, tudo bem? Vamos ver qual que é o trecho do decreto presidencial 7.983 que fala sobre isso? Vamos ler. Olha, o decreto presidencial, no artigo 4º, ele fala o seguinte, que o custo global de referência de serviços e obras de
infraestrutura de transporte, que seria asfalto, pavimentação em geral, será obtido a partir de composição de custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação. Quando você vai licitar pela 8666, que é a lei de licitações, a licitação ela já vem com um projeto básico. O preço que você vai utilizar vai ter que ser menor ou igual a quê? Aos seus correspondentes custos unitários de referências do ciclo, cuja manutenção e divulgação caberá ao DENIT. Tudo bem? Então, basicamente é isso. E aí, o que acontece? Só que existe a possibilidade de você não encontrar o preço nem no SINAP, nem no ciclo. Nesse caso, o que você vai fazer? Se nenhum desses tipos de composições forem aplicados à sua obra, você vai ter que você pode utilizar outros referenciais de preços que sejam aceitos no mercado. Por exemplo, a PINE. A PINE, você é assinante da PINE, você vai ter acesso a uma composição de preços que eles também fazem mensalmente, que tem no site. Então, em uma situação em que você está trabalhando numa obra pública e você não tem um item específico, não vai ter nem no ciclo, nem no SINAP, você pode utilizar, por exemplo, o PINE. E se não tiver nenhum desses três, você é obrigado a fazer uma pesquisa de preço entre pelo menos 3 fornecedores e deixar isso anexado, tudo bem? Ótimo! Agora eu vou mostrar como você consegue baixar essa planilha atualizada no site, tudo bem? O que você vai fazer? Você vai pesquisar no Google SINAP, vai aparecer mais ou menos isso aqui na sua pesquisa. Você vai clicar aqui em referência de preços. A página que se abre, você consegue baixar o referencial de preço, os relatórios das unidades do referencial de preço para várias unidades da federação. Aqui você tem todos os 27 estados do Brasil. E aqui a gente consegue clicar no estado em que você vai fazer o seu orçamento. Por exemplo, eu estou no Distrito Federal hoje, então vou clicar aqui no Distrito Federal. Aqui vai aparecer as composições dos insumos desonerado, dos referenciais de insumos e composições desonerado e não desonerado. O que acontece? E isso sendo com o referencial de março de 2020. Olha, eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 14 de maio e você percebe que o referencial mais recente que tem no site do SINAP é de março de 2020, ou seja, 2 meses para trás. Quando é que o site vai colocar um novo preço? Lá entre o dia 17 e 20 de cada mês. Então, o que acontece é que você acaba sempre trabalhando com uma planilha que está 2 meses sem ser atualizada, tudo bem? Ok. Vai ter um vídeo em que eu vou explicar para você qual que é a diferença da planilha desonerada para a planilha não desonerada. No momento, eu vou clicar na não desonerada e vou baixar todas as planilhas referentes ao mês de março. Ok? Depois que você vai baixar, vai aparecer no seu computador uma pasta com todos esses elementos que estão aparecendo aqui na tela de você. Você tem o catálogo de composições analíticas, uma nota explicativa sobre algum assunto daquele mês, as composições analíticas, composições sintéticas e as composições de insumos. Depois eu também vou fazer um vídeo analisando cada uma dessas planilhas. Na aula de hoje, eu só vou fazer o seguinte: cada uma dessas planilhas, ele mostra para você em 2 tipos. Em Excel, que é o que você vai provavelmente utilizar para fazer o orçamento. Deixa eu mostrar aqui uma planilha dessas de Excel. Aqui a gente tem uma planilha de Excel referente à composição analítica. Por exemplo, aqui a gente tem um serviço, que é mostra o código dele, que é o 97141. Ele mostra a composição de um assentamento de tubo de ferro fundido para a rede de água e mostra o diâmetro e tudo aquilo. Aí aqui ele tem a unidade de medida disso,
o coeficiente e o caderno técnico em que ele é, que é uma rede de abastecimento de água. Aí o que acontece? Nesse aqui, que é o composição analítica, ele te informa de forma detalhada cada um dos itens que foi necessário para você fazer esse assentamento. Por exemplo, ele fala que foi necessário uma retroescavadeira sobre rodas. E ele fala aqui o código dessa composição da retroescavadeira. Ele também falou com carregadeira, aí ele mostra que todos os elementos que foram necessários e os insumos dele. Ele também mostra o quanto de cada um desses elementos foi necessário e te dá o preço final. Tudo bem? Então, essa aqui seria a composição analítica. Nós temos também a composição que não é analítica, que seria a sintética, que é o que você vai utilizar também muitas vezes. Que aqui, ó, composição de insumos, desculpa, aqui seria a sintética. Aqui nós temos ela em PDF, nossa composição sintética. Vou só fazer algumas observações antes de encerrar o vídeo. Aqui você tem que ficar bem atento à indicação da origem desse preço. Por quê? Tem alguns preços do SINAP que são coletados pelo próprio IBGE. O IBGE vai lá nas lojas e coleta esse preço diretamente. Contudo, é óbvio que, considerando a quantidade de insumos que existem nessa planilha, nem todos os preços vão ser coletados pelo IBGE. O que acontece? Tem alguns preços que ele usa um coeficiente de correlação. Por exemplo, você tem algum insumo que é o representativo. Deixa eu pensar. Vamos pensar, uma tubulação de PVC. Você tem uma aqui que é representativo. A outra tubulação, ela vai utilizar assim, você pensa, tal tubulação, no geral, o preço dela é 90% daquela tubulação de PVC que você está utilizando como referência. Então, você vai coletar apenas aquele preço daquela tubulação e as outras você vai utilizar uma relação. Vamos mostrar aqui, por exemplo. Esse item aqui, o código é 1363, que é em processo de desativação, quer dizer que em breve esse insumo, essa composição vai sair aqui dessa planilha do SINAP, o que acontece com frequência. E aí seria a chapa de madeira compensada de pinos de 6 milímetros. Esse preço tá com Czinho, quer dizer que o SINAP foi lá e pesquisou esse preço na loja. Mas vamos ver uma que não foi pesquisada. A chapa de madeira compensada plastificada do tipo 2,20 por 1 metro, ela não foi pesquisada. O SINAP, ele percebeu, por exemplo, esse preço aqui costuma ser tanto desse preço, por exemplo, sei lá, 2 vezes, eu não tô com a calculadora aqui para fazer. E aí ele usa essa relação, ele não vai lá e pesquisa esse preço. E nós também temos alguns em que ele utilizou como referencial o estado de São Paulo. Tem alguns preços que eles não conseguem pesquisar em todos os estados. Deixa eu ver se tem algum aqui no fácil para mostrar para vocês. Um que seja esse aqui, por exemplo. Esse aqui, ele não fez a pesquisa de preço naquele estado. Por exemplo, eu estou no Distrito Federal, ele não fez a pesquisa de preço aqui. Ele está utilizando um preço cujo referencial é São Paulo, ok? E aqui também, outra observação é que aqui ele também sempre coloca o mês de coleta. Esses preços foram coletados no mês 3 de 2020. Ele também mostrou aqui para você que essa pesquisa foi feita pelo IBGE. Ele está considerando encargos sociais, também ele está considerando aqui a questão do horista e do mensalista. Por quê? Depois que eu vou fazer um vídeo sobre encargos sociais, os encargos sociais do horista são maiores do que os encargos sociais do mensalista. Tá com dúvida nisso? Então assista um próximo vídeo em que eu vou te explicar o porquê que o encargo social de um horista é maior do que o encargo social de um horista. Tudo bem? Então seria isso. A aula de hoje
A aula de hoje não era uma coisa aqui, só mostrando aqui que então aqui, ó, você tem aqui na planilha o código, a descrição do insumo, a unidade de medida, a origem e o preço mediano, tudo bem? Então era isso que eu tinha para falar. No próximo vídeo eu vou falar sobre o que seria uma planilha desonerada e uma planilha não desonerada. E também em outro vídeo eu vou te falar por que tem o horista tem um encargo social maior do que o mensalista, tudo bem? Então era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!